E aí, galerinha da matemática, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum, MDC. O máximo divisor comum é o maior número que divide dois números, levando em consideração que o resto tem que ser igual a zero. Vamos ver aqui, o exemplo entre 18 e 108. Esses são os divisores possíveis para cada um deles. Repare que o número 18 é o maior divisor de 18 e ele também se encontra nos divisores de 108. Ou seja, o maior divisor comum entre 18 e 108 é o próprio 18. Existem dois métodos que nós usamos para encontrar o máximo divisor comum. O método de Euclides, que é um método mais complexo, mas eu vou explicar ele para vocês. E também nós temos a opção de usar a fatoração simultânea por números primos, assim como a gente usa no mínimo múltiplo comum. Só que ao final nós só vamos multiplicar os fatores primos que dividiram os dois números simultaneamente por fileira. Eu vou explicar para vocês, fica tranquilo. Certo, no método de Euclides, que eu acho um método mais complexo, nós vamos fazer o seguinte: vamos traçar linhas e colocar os números de acordo com as divisões. Aqui nós vamos procurar encontrar o máximo divisor comum entre 346 e 24. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o maior número da esquerda para a direita. Depois nós precisamos descobrir quantas vezes 24 cabe dentro de 346. E o resultado nós colocaremos em cima do 24. O próximo passo é colocar o resto debaixo do 346. Ou seja, 324 cabe 14 vezes dentro de 346. E o resto é igual a 10. Então nós colocaremos o 10 aqui. Depois nós vamos colocar o 10 ao lado do 24. E repetir o que nós acabamos de fazer. Nós vamos ver quantas vezes 10 cabe dentro de 324. No caso, duas vezes. Colocamos o 2 em cima do 10 e o 4 embaixo do 24, porque 4 é o resto. Passamos o resto para o lado de 10 e repetimos a mesma fórmula que acabamos de fazer. 4 cabe duas vezes dentro de 10, então nós pomos 2 em cima do 4 e colocamos o resto 2 embaixo do 10. E jogamos novamente o 2 agora para o lado do 4. E 2 cabe duas vezes dentro de 4, colocamos o 2 aqui em cima e o resultado, como o resto, é zero. Então nós descobrimos que o maior divisor comum entre 24 e 346 é o próprio número 2. Agora eu vou ensinar para vocês como encontrar o máximo divisor comum usando a fatoração simultânea por números primos, que é bem mais fácil. Certo, na fatoração simultânea por números primos, vamos usar como exemplo 36 e 72. Qual é o máximo divisor comum entre 36 e 72? Começando a fatoração pelo primeiro número primo, que é o número 2, nós temos o 2 dividindo 36 e 72 e fica 18 e 36. O que nós vamos fazer aqui é colocar um asterisco toda vez que o número primo dividir os dois números na fileira. Continuando, 18 e 36 também pode ser dividido por 2. E ficamos com 9 e 18. Agora o 2 vai dividir só o 18, então nós não vamos pôr um asterisco no número 2. E teremos 9 e 9, agora vamos dividir por 3. Colocamos o asterisco porque vai dividir os dois números da fileira. Temos como final 3 e 3, dividimos por 3 de novo e o resultado agora é 1. O que nós vamos fazer, diferente de quando nós procuramos o mínimo múltiplo comum, é multiplicar apenas os fatores primos que dividiram os dois números simultaneamente. Então nós teremos o 2 novamente, o 3 e o 3 novamente. Ou seja, o máximo divisor comum vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é o mesmo do que 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, dando um total de 36. Ou seja, o maior divisor comum entre 36 e 72 é o próprio 36.
Lembre-se que o maior divisor comum entre dois números sempre será o menor número em questão ou um número menor do que o menor número. Por quê? Porque quando nós temos dois números, o maior divisor possível será igual ou menor do que o menor número. Porque não é possível um divisor seja maior do que o próprio número em questão que nós estamos procurando dividir. Então, por isso, nós temos que ter em mente que o máximo divisor comum sempre será igual ao menor número em questão ou um número menor ainda. Beleza? Certo, agora vamos falar sobre as propriedades de máximo divisor comum. A primeira propriedade é a seguinte: o maior divisor comum entre um ou mais números primos é o número 1. A segunda propriedade é a seguinte: quando nós estamos buscando o máximo divisor comum entre um número x e um número y, quando o x for divisor de y, o máximo divisor comum entre x e y é o próprio número x. Essa segunda propriedade aconteceu no segundo exemplo que eu dei. Ou seja, vamos mudar o x e o y aqui pelos números 36 e 72, mas poderia ser 12 e 24, ou poderia ser 2 e 4, tanto faz. O que nós estamos querendo falar aqui, que quando x for o divisor de y, ou seja, 36 é um divisor de 72, 12 é um divisor de 24, 2 é um divisor de 4. O máximo divisor comum entre os dois será o próprio x. E é isso, galerinha. Chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu faço um vídeo com a resposta ou respondo pelos comentários. Agradeço por vocês terem assistido o vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Assistam meus shorts, meus vídeos e compartilhe para nós podermos ajudar o maior número de pessoas a entender sobre a maravilhosa matemática. Pessoal, tem muita gente assistindo os meus shorts e não deixando o like. Pessoal, vamos deixar o like aí para ajudar. Vê se lembra, hein?